traçaria um caminho dentro desse planejamento de gestão. Bem como colaborar para o desenvolvimento de políticas, novas demandas para a infraestrutura das cidades. Então, vamos fazer assim, ó. Mandato de deputado, 4 anos. Mas como tem que passar qualquer tentativa nas 2 casas, senador tem mandato de 8 anos. E até hoje nós copiamos aqui sem muita razão. E os ministros do Supremo Tribunal Federal, e lá chamavam a Suprema Corte de guardiã do pacto, uma das funções principais da Suprema Corte é guardar o pacto federativo, os ministros, então, serão todos vitalícios, porque até que eles morram, na verdade, os mecanismos lá de interação já se aperfeiçoaram. Então, a vitaliciedade, quer dizer, tem muito a ver, repito, com a história norte-americana, é uma estabilidade, uma cultura própria deles. Aqui no Brasil já não tem muito sentido, né? Tanto assim que, repito, boa parte dos outros países do mundo adotam uma forma de organização bem diferente. Por exemplo, a Espanha teve uma nova Constituição promulgada, pouco antes da nossa, a deles é de 1976, mas depois também lá do regime ditatorial de Franco, aquela coisa toda, havia uma preocupação muito grande, né, com a contenção dos atritos, do Estado absoluto, das vocações autoritárias. E uma das coisas que eles pensaram naquele momento foi exatamente isso. Quer dizer, como é que o Tribunal Constitucional vai ficar? Vamos deixar lá tantas pessoas aí, que é complexo isso, repito, que você imagina, quer dizer, que num governo qualquer, por exemplo, esse atual governo, ele vai indicar 2 dos 11 ministros, já indicou um, vai indicar mais um ainda esse ano, mas para o final do ano, com a aposentadoria compulsória do ministro Marco Aurélio. Imagine que, por uma coincidência, um presidente que fique 8 anos possa indicar, não 2, mas indique 7 ministros. Quer dizer, ele indica, então, só ministros mais jovens, a idade mínima é 35, ele indica o pessoal com 40 lá. Eles vão ficar até os 75 no cargo, são 35 anos de controle, quer dizer, por uma tendência política que naquele momento, tá bom, teve maioria, mas pode não ter mais depois. Então, como é que você controla isso? Né? Você tem que ter, então tá bom, mas eu tenho lá uma forma de controle no legislativo que funcione hoje não. Como é que a Espanha pensou isso aí? Eles fizeram um mandato. Os ministros da corte, mandato, se não me falha a memória, o mandato é de 9 anos, só que os primeiros que foram nomeados lá em 76, eles foram nomeados com mandatos diferentes, alguns com 3 anos, outros com 6, outros com 9. Um terço, um terço e um terço. E depois, então, os próximos sempre com 9. Por quê? Porque lá, a cada 3 anos, você renova um terço da corte. Então, você está sempre oxigenando, vamos dizer assim, a Corte Constitucional espanhola. Quer dizer, exatamente, preocupados com essa realidade, né? Quer dizer, a questão da relação entre o parlamento e o judiciário. Esse é um outro dado também, quer dizer, os europeus, por exemplo, eles têm uma cultura já muito, muito sedimentada, em vários países, inclusive na Alemanha, de que tem que haver uma prevalência do parlamento. Tá certo? Quer dizer, o parlamento, na verdade, quer dizer, eu organizo as eleições parlamentares, eu faço a lista fechada, eu crio mecanismos institucionais com cláusula de barreira, eu crio mecanismos, quer dizer, para uma discussão mais republicana, quer dizer, mas a única casa onde você tem toda a população representada, na verdade, é o parlamento. Então, há muito lá essa questão, né? E aí, quando você tem, quer dizer, um parlamento que tem essa representação plurima, você tem aí, quer dizer, repito, os arranjos institucionais como essa, quer dizer, uma corte. Uma outra coisa, falamos da Alemanha, quer dizer, mas em matéria do Supremo Tribunal Federal, uma coisa para pensar. Na Alemanha, você tem uma cláusula que eles chamam lá de reserva de minoria para nomeações de ministros da Corte Constitucional, do Tribunal Constitucional Federal, como é chamado lá, né? E o nosso Supremo. Como é que é essa reserva de minoria? Essa reserva de minoria, nessa reserva de minoria, o que acontece? O ministro, para ser aprovado pelo parlamento,
precisa da aprovação de 2/3 do parlamento. Ah, mas 2/3 do parlamento, por quê? Para que um presidente, quer dizer, que tem uma visão num extremo ou no outro, ele tem que indicar um ministro, quer dizer, que tem um mínimo de trânsito. Em segundo lugar, quer dizer, a preocupação com a credibilidade do ministro. Se é uma pessoa que não tem credibilidade, não tem uma formação acadêmica, não tem uma história de isenção, a oposição não aceita. E se a oposição não aceitar, quer dizer, a oposição, via de regra, tem mais de 1/3. Não chega a ter metade, mas tem mais de 1/3. Ou tem 1/3. Quer dizer, haverá uma dificuldade grande. Então, você cria a preocupação de indicação de nomes e uma interação mais adequada do parlamento com isso, né? Do ponto de vista do legislativo, hoje, também uma coisa que eu acho importante se verificar, né? Se criar, além desses mecanismos institucionais, vamos dizer assim, para tornar a discussão mais republicana, eu acho também que você teria que ter outros mecanismos, né? Como, por exemplo, quem formula a política pública? O governo, perfeitamente, é o Poder Executivo. E vai formulando. Em questões externas, como já envolve uma questão de soberania nacional, coisa e tal, me parece que a política pública teria que sujeitar uma prévia aprovação do Legislativo. E nas questões internas, não. O Executivo vai lá e gera aquela política pública, evidentemente, com as autorizações necessárias, inclusive a orçamentária, e daqui a pouquinho eu explico um pouco o orçamento para mostrar como é que essa relação entre Executivo e Legislativo nesse ponto. Mas, antes disso, quer dizer, mas que houvesse um poder de veto legislativo à política pública. Se tem lá uma conduta presidencial que está muito fora, quer dizer, o parlamento teria que ter condições de influir, mas influir formalmente, votando, né? Então, você tem hoje, por exemplo, aí, quer dizer, uma política pública federal em matéria de medicamentos não, de tratamento do Covid, que é muito questionável. Quer dizer, e, no entanto, você não tem um mecanismo institucional de discutir. Quer dizer, o presidente faz o que ele quiser, ainda que ele tenha contra si a opinião de 80%, de 90% do país. E esse espaço de discussão. Esse seu gancho, eu queria te fazer uma pergunta. Em relação a essa questão da política pública de saúde no momento, né, eu tenho observado o movimento das instituições, a propósito disso, que nesse ponto o presidente fica sozinho tomando decisões sem uma efetividade na diminuição, enfim, dos efeitos da doença. E aí, quais são os movimentos institucionais, para a gente que estuda o direito público, que me chamou a atenção? O presidente do Congresso Nacional, né, que é o presidente do Senado, no caso brasileiro, envia uma carta à presidente do Senado americano, ou seja, foi uma relação institucional, presidente de Senado a presidente de Senado, mas por um acaso ela também é a vice-presidente, em que ele manda uma carta pedindo ajuda e pedindo para comprar vacinas que estão estocadas nos Estados Unidos. Esse movimento me chamou a atenção. Um segundo movimento, Tribunal de Contas da União, ali não no exercício de função auxiliar ao Poder Legislativo, mas na execução das atribuições que lhe são próprias, nos termos do que o Supremo já entendeu, que ele tem atribuições próprias, independente do Poder Legislativo, que manda um ofício ao alto comando das Forças Armadas, determinando que dissessem quantas vagas de UTI tem nos hospitais militares, quantas estão disponíveis, para fazê-las disponíveis ao SUS para o atendimento da população. Um outro movimento, Tribunal de Contas de um dos estados do Sul, não me lembro se Paraná ou Santa Catarina, em que é concedida uma liminar do presidente do tribunal, esta semana que passou, determinando que todo o sistema de transporte público da cidade fosse paralisado para diminuir a taxa de transmissão. Isso foi para o Tribunal de Justiça do Estado e o desembargador, ao decidir, disse que o Tribunal de Contas, no exercício da sua função de controle, não poderia emitir uma decisão desse tipo, embora o presidente do tribunal tivesse entendido que podia, tanto é que o fez.
Um outro movimento institucional que me chama a atenção, o movimento do Supremo Tribunal Federal, nos processos que estão correndo, que está com uma frequência muito intensa, concedendo prazo de 5 dias ao ministro da Saúde para que preste informações sobre temas muito próprios de quem está avaliando e acompanhando a execução de uma política pública. Então, as instituições, neste momento, estão se movimentando todas, ou dentro das suas competências, ou excedendo essas competências, para fazer com que a função que é do Executivo seja cumprida. Como é que o senhor enxerga isso? Então, é um pouco isso que você falou. Também não acho que é competência do Tribunal de Contas determinar a não circulação de ônibus, quer dizer, né? O Tribunal de Contas tem uma outra função funcional. Acho também, quer dizer, que para o judiciário, quer dizer, formular uma política pública dessa grandeza é muito complexo, porque uma política pública dessa grandeza impõe, quer dizer, né, olhares multiparamétricos, vamos dizer assim, né? Acho que quem tem condições, quer dizer, é o chefe do executivo, e quem tem condições de negar e impor uma outra linha, meu juiz é o parlamento, que são os órgãos que, inclusive, têm legitimidade eleitoral para isso, né? Quer dizer, qual é o problema que eu vejo aqui no Brasil? É que a capacidade de influência do parlamento, ela acaba sendo pequena pelo pequeno número de mecanismos de freios e contrapesos. O que o parlamento pode fazer? Um impeachment. Mas o impeachment é um troço muito radical. Você para o país 6 meses, o país já está parado. Você vai parar mais ainda. Quer dizer, né? Você não tem uma coisa intermediária. Uma outra coisa que pode ser feita, quer dizer, que é muito desrespeitada aqui no Brasil, está sendo desrespeitada hoje, né? Caberia até uma ação judicial no Tribunal Federal para reparar isso. Mas, por exemplo, já tem assinaturas suficientes de senadores para a instauração de uma CPI do Covid. Eles assinaram, já apresentaram. Falaram, mas o presidente do Senado não quer instaurar. Ele não pode não querer instaurar. Se você olhar para a Constituição, está no artigo 58, parágrafo 3º, você vai verificar que a CPI ela deve ser instaurada, dentre outros requisitos, mediante requerimento de 1/3 da Casa Legislativa. Mas por que 1/3? Porque CPI é instrumento da oposição. Se você depender de maioria, não vai ter CPI que incomode o governo nunca. CPI é instrumento da oposição. O governista não vai ter CPI. E é normal que seja assim, é do jogo. Quer dizer, CPI é instrumento da oposição. Quer dizer, uma das tarefas do Supremo é garantir o direito de oposição. Tá certo? Então, como é que você tem 1/3 de assinaturas, você tem um tema que tem uma relevância sem tamanho, você ia criar um palco de discussões que ia chamar a atenção, ia pressionar o executivo, quer dizer, e aí você não faz. E aí você tenta, na verdade, suprir, quer dizer, isso pela impossibilidade do legislativo estar cumprindo o seu papel, né? Então, o que me parece hoje, quer dizer, que o judiciário, às vezes o Tribunal de Contas, o Ministério Público, ele se apropria de uma parte das funções que não são que seriam do Poder Legislativo. E se apropriam por quê? Porque o Legislativo não os exerce. Quer dizer, né? Aquele jogo. Então, o que eu acho que precisa ter? Precisa ter uma mudança, precisa ter uma reformatação institucional do Poder Legislativo, dentre outras coisas. Né? Por quê? Acho que essa modelagem que foi aqui adotada, e essa, assim, de inspiração totalmente norte-americana, igualzinho, Câmara dos Deputados, Senado Federal, representação dos Estados-membros, é uma questão que precisa ser pensada, repito. Quer dizer, aqui no Brasil mesmo, você vê, para garantir uma feição própria para o Senado Federal, quer dizer, 4 territórios federais foram transformados em estados. Quer dizer, mas dá para você ter um estado federado, quer dizer, com 500 mil pessoas, como Roraima, por exemplo, então não podia ficar como estado federal, porque você aumenta a influência de um espectro político no governo. Né? Você fala, mas 500 mil pessoas é muito pouco, né? Você vai ter que arrecadar, aí você vai ter que criar um corpo executivo, com os gastos que isso significa, vai ter que criar um corpo legislativo, com os gastos que isso significa, vai ter que ter um judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria de Segurança, Polícia própria. Quer dizer, profusão de municípios. Profusão de municípios, todos com prefeitos, com não sei o que lá. Quer dizer, é uma loucura. Quer dizer, para 500 mil habitantes, não dá, isso não fecha do ponto de vista da economia pública.